Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente veio hoje para mais um vídeo do nosso canal Doce na Medida, onde a gente fala de todas as técnicas de confeitaria. Na verdade a gente mostra receitas, ensina receitas com todas as técnicas de preparo. E a receita de hoje é massa airada para bolo, uma das variações dela que é a massa biscuit. Vem com a gente! Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos em uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Bom, biscuit é uma massa airada de bolo. A gente tem, eu vou mostrar agora para vocês aqui na lousa, vários tipos de massa biscuit, várias variações. Se você quiser consultar um pouco mais do que eu vou falar aqui, a minha recomendação é a nossa Bíblia, o Patisserie do Michel Suá. No capítulo 7, ele fala de massas airadas e ele fala do papel de todos os componentes numa massa airada, e eu também vou falar disso agora para vocês. Mas quem tiver esse livro, pode consultar capítulo 7, vale a pena. A gente consegue acompanhar aqui? Bom, a gente tem, pessoal, algumas variações básicas de massa biscuit. Uma delas é o biscuit colher. O biscuit colher ele é um pouco menos leve, é um pouquinho mais pesado, um pouco mais fluido. Ele fica em ponto de fita grossa e eu vou mostrar qual é esse ponto para vocês. Ele serve tanto para fazer bolo, para fazer pão de ló, quanto para fazer alguma coisa mais fofa em outro formato, como um rocambole, que é uma das preparações que a gente também pode fazer. A outra variação do biscuit é o biscuit champanhe. O biscuit champanhe, ele é assado numa temperatura um pouco mais baixa, então ele fica crocante. Então com ele a gente faz biscoito champanhe e é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai aprender a fazer biscoito champanhe. Com ele você pode fazer várias preparações. Você pode fazer as charlottes, que são aqueles doces com os biscoitos em volta. Você pode montar camadas para fazer, não é pavê, né? Para fazer uma terrine. E a gente tem também a variação que chama biscuit joconde. O biscuit joconde é uma variação da massa biscuit que também tem farinha de castanhas na preparação. Então a massa biscuit apresenta várias variações. Acho importante a gente comentar que se você estiver lendo alguma coisa em inglês, o que talvez você veja menção à massa airada é a esponja. Então, o sponge não é a mesma tradução pra gente do que massa airada, porque pra gente, quando você lê em português, método esponjoso, de esponja, é de pão, faz a espuma, aquela espuma, a esponja do pão, que é o primeiro crescimento do fermento para fazer um pão. Então, pra nossa língua, o método esponjoso, escrito sponge em inglês, é o método espumoso, de espuma de ovos. Então, todas as massas biscuit são feitas com aeração de ovos. E é a aeração dos ovos e todo o cuidado que a gente tem nesse preparo que vai nos dar uma boa massa biscuit. Vamos então para o preparo de hoje? O preparo de hoje, como eu comentei, então, é um biscoito champanhe. Eu vou usar o saco de confeitar para preparar ele. Caiu açúcar no meu saco. E vou usar uma folha de silicone para assar ele em cima. Sujou de açúcar. Bom, eu até vou usar esse lado, inclusive, porque eu não preciso das marcas. A gente pode assar em cima de um papel manteiga, em cima de outras coisas também. Nós vamos utilizar para o preparo da receita. Eu vou voltar aqui, porque era uma coisa que eu queria falar para vocês, eu até pus aqui na lousa. A gente vai precisar voltar para a lousa, pessoal. É o seguinte, a receita da massa biscuit, ela tem uma receita padrão. A receita padrão, que dá pra fazer meio que qualquer coisa com ela, são 5 ovos, 120 gramas de açúcar e 120 gramas de farinha. A mesma quantidade de trigo e açúcar e 5 ovos. A gente vai fazer uma espuma de ovos e existem vários métodos para fazer essa espuma. A gente pode fazer com ovos inteiros, ou seja, claras e gemas batidas juntas, ou métodos de ovos separados, é quando a gente bate as gemas e bate as claras. Esse método de ovos separados é bem interessante porque dá mais leveza na preparação. Portanto, se você quer fazer um bolo que é leve, talvez seja mais interessante fazer um método de ovos separados. No entanto, se você quer fazer um rocambole, que é uma preparação mais densa, que não pode... Porque se ele for muito fofo, ele quebra quando a gente enrola. Então talvez a gente queira uma coisa mais densa, fofa, mas não tão fofa quanto um bolo. Então a gente pode usar método de ovos inteiros.
Então essa receita você pode fazer bolo, pode fazer rocambole, pode fazer biscoito de champanhe. Só que a gente tem algumas pequenas variações que a gente pode fazer para melhorar a receita. O biscoito de champanhe a gente não quer que ele fique bem crocante, quebradiço. Sabe que ingrediente durante a cocção lenta ajuda a dar crocância? O teor de açúcar. Então a nossa receita hoje tem um teor de açúcar um pouco maior do que o padrão. Outro ingrediente que ajuda a dar uma crocância é o amido de milho. Então a gente não vai usar só trigo hoje, a gente vai usar amido de milho. Então para nossa receita a gente vai usar 120 gramas de secos. Então são 60 gramas de trigo, 60 gramas de amido e eles já estão juntos aqui. A gente vai usar 170 gramas de açúcar. Uma parte dos açúcares é para clara em neve e a outra é para as gemas, porque eu vou bater ovos separados. A outra parte da receita são as claras e as gemas que eu também já separei. Então eu tenho claras e eu tenho gemas. São 4 ovos e são 120 gramas de clara e entre 80 e 90 gramas de gemas. Podemos peneirar a gema se a gente se incomodar muito com o cheiro de ovo. E aí eu tenho um pouquinho de açúcar. Esse orgânico não precisaria ser, ele só precisa ser cristal, pra gente polvilhar em cima do biscoito de champanhe e ele ficar com aquela casquinha linda e aqueles grãozinhos de açúcar em cima. Bom, com os ingredientes à mão a gente vai começar o preparo. Bom, a gente vai bater claras com açúcar e gemas com açúcar. O que é importante nisso? Pessoal, o ideal é você trabalhar com 2 batedeiras ao mesmo tempo, porque não é interessante que a gente deixe as claras, o merengue, parado muito tempo. Mas assim, eu vou fazer aqui na hora com vocês. Se eu bater primeiro as gemas, eu vou ter que lavar e secar a batedeira para bater as claras. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater as claras, eu vou separar e imediatamente eu vou bater as gemas. Aí eu posso bater na mesma batedeira sem precisar lavar. Para fazer um merengue, como vocês já devem saber, se você não sabe, você pode acompanhar a gente no nosso vídeo sobre merengues, onde a gente fez uma daquase, que é um suspiro, né, com farinha de castanhas. A gente vai bater os ovos, as claras. A gente pode pôr um pouco do açúcar da receita nesse momento. Não todo, tá? Um pouco mesmo. É 1/4 do açúcar da receita, mas isso pode ser a olho. É só pra gente dar uma estabilidade já nessas claras. E a gente não pode bater em excesso, então a gente vai bater exatamente até ela formar uma massa branca homogênea, sem bolinhos de ar aparentes. Vamos começar? Pessoal, eu queria mostrar pra vocês o ponto onde a gente pode começar a acrescentar o restante do açúcar. Olha aqui comigo. A gente tem uma massa homogênea, mas a gente ainda enxerga algumas bolinhas de ar maiores, mas a gente já tem uma espuma bem firme de claras. É nesse momento que a gente vai começar a acrescentar o restante do açúcar da preparação. Olha que lindo, eu queria mostrar o ponto pra vocês. Pico firme, tá vendo? O pico fica firme, fica alto, o merengue tá liso e brilhante. Tá perfeito, não tem nenhuma bolha de ar aparente, é uma massa homogênea. Esse é um merengue perfeito, é um merengue francês, sem cocção. E agora a gente vai colocar, eu não vou nem lavar, como eu comentei, porque eu vou bater as gemas na mesma batedeira, tá? Eu vou colocar ele aqui, só pra gente poder bater as gemas aqui e não precisar lavar a bacia. Se você tiver 2 batedeiras, você pode pôr ao mesmo tempo, a gema batendo em uma e a clara batendo em outra. A gente tem um monte de batedeira aqui, mas a gente não fez isso porque a gente quer mostrar tudo pra vocês. Tem que ser imediato, a gente não pode enrolar com isso. Então a gema vai bater. As gemas já são preparações mais pesadas e elas batem junto com o açúcar, tá, pessoal? A gente não vai bater as gemas à parte. As gemas são batidas junto com o açúcar e a gente faz tipo uma gemada mesmo. A gente vai branquear as gemas com o açúcar. O açúcar das gemas, 40 gramas. Foi 130 nas claras, 40 aqui, 170 no total. Só levar para bater novamente.
E quando estiver bem branquinho, eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, olha só, as gemas estão bem branquinhas, bem batidas. E assim, dá pra bater um tanto a mais, se quiser, ela bater uns 5 minutinhos. O importante é ela estar bem batida. Se a gente quisesse fazer um bolo, poderia bater até ela ficar mais firme ainda. A gema pode bater quase o quanto você quiser, ela não perde o ponto igual a clara. Mas a gente não precisa bater tanto assim, porque a gente vai inclusive tirar um pouco o ar da massa, tá? Então não precisa bater tanto. Eu vou usar para misturar o próprio bowl da batedeira, porque esse bowl de vidro é pequeno. Então a gente vai colocar 1/3 das claras da receita e a gente vai incorporar. Eu prefiro fazer esse movimento com fouet, então eu vou lá buscar o meu fouet. Vou fazer bem assim o movimento. Para tudo que é airado, que a gente quer preservar as bolhas de ar, é sempre de baixo para cima. Não precisa misturar tudo, misturou um pouco. Ele já tá mais ou menos, você já põe o restante, porque o que eu quero? Eu quero misturar o mínimo possível. Quanto menos eu mexer, mais eu preservo as bolhas de ar. O sentido do movimento também ajuda, de baixo para cima, a preservar as bolhas de ar. Mas mesmo fazendo no sentido correto, a gente desmancha milhares de bolhas de ar cada vez que mexe. Raciocine então que quanto menos você mexer, menos ar você perde. Eu vou pôr mais metade e depois eu ponho a metade final. Uma coisa importante no merengue é a granulometria do açúcar, o tamanho dos grãos de açúcar. Algumas preparações, uma calda de caramelo, uma geleia, o açúcar vai derreter ali, tanto faz o tamanho do grão. Pode ser feito com açúcar refinado, açúcar cristal. Numa massa airada, não. O tamanho do grão ajuda também a estourar bolhas de ar, então quanto mais fino o açúcar, melhor. Quer dizer que por isso eu preciso ter aquele preciosismo de usar só açúcar hiper refinado? Não, pessoal, nem açúcar impalpável, ok? Açúcar impalpável, que às vezes, eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês, às vezes na embalagem tá escrito açúcar de confeiteiro, ele é com açúcar, com amido na composição, então ele não é açúcar puro, você não pode usar ele numa massa de bolo. Além dele não adoçar o suficiente, ele não vai dar o mesmo ponto na sua massa. A gente tem que usar açúcar puro, pode ser o mais refinado possível, eu tava falando de preciosismos, né? Pode, mas basta um açúcar refinado, isso já é suficiente. O que você pode fazer é peneirar o seu açúcar refinado, porque depende da qualidade, ele tem misturado dentro dele cristais maiores, a gente até mostrou isso no vídeo da Daquase, que a gente estava falando de merengues. Bom, olha aqui, super fofo, leve, estão vendo? E agora a gente vai incorporar a farinha da receita. Aí tem uma questão, pode ser peneirando? Pode ser. Precisa ser peneirando? Não necessariamente, mas peneirar nessas massas airadas ajuda porque a gente vai soltando as partículas de farinha e elas incorporam mais rápido. Se incorpora mais rápido, eu mexo menos. Se eu mexo menos, eu preservo mais bolhas. E é tudo que a gente quer, preservar bolha. Tudo que a gente faz é pensando em preservar bolha. Bom, para isso eu vou precisar da peneira. Turnã, tem uma peneira aí, você me alcança? Obrigada. Aqui, como eu comentei com vocês, já tem o amido e a farinha de trigo da nossa receita. Nossa receita são 120 gramas de secos, 60 de trigo, 60 de amido de milho. Aqui, já que a gente quer fazer o ideal, a gente vai dar uma incorporada nesse que a gente já peneirou. E aí a gente continua colocando o restante. De novo, por que você não mexe até misturar bem tudo? Porque daí eu vou mexer em excesso, eu vou misturar bem uma vez, bem de novo, e aí dessa forma eu tô mexendo demais, e a gente não quer mexer em excesso. Agora, a gente vai mexer até incorporar tudo, e quando terminar de incorporar tudo, a gente vai olhar o ponto que a massa ficou. Como a gente fez aquele negócio, tudo isso, né? Todos os processos que a gente fez preservando as bolhas de ar, mexendo no movimento correto, não mexer em excesso,
Quando eu levanto o fouet, a minha massa não escorre, ela cai em blocos. Quer dizer que ela tá muito leve e airada, ela tá perfeita para enfiar no forno e fazer um bolo. Eu não quero fazer um bolo, eu quero fazer biscoito de champanhe. Então o ideal é que ela seja um pouquinho mais líquida, que ela escorra do fouet continuamente. Esse ponto se chama ponto de fita. E a gente vai fazer ponto de fita grossa, ou seja, que escorra um montão de massa. Quanto mais fina essa fita, mais líquida a massa é. Então agora eu vou mexer, ó, minha massa tá assim. Eu vou mexer só um pouquinho do jeito que não pode para tirar um pouco do ar. Mas agora eu sei o que eu tô fazendo, eu tô tirando o ar de propósito. Pronto, vamos ver? Fita grossa. Vamos de novo? É isso que a gente queria. Então chega de mexer. Agora não mexe mais também. Agora a gente vai colocar no saco de confeitar e preparar os nossos biscoito de champanhe. Esqueci o que a gente estava fazendo. Bom, vamos tirar isso aqui daqui. Eu esqueci mesmo o que a gente estava fazendo. Bom, a gente procura deixar a bancada mais organizadinha, né, gente, pro vídeo. Nem sempre fica assim. E agora com ela mais em ordem, a gente vai só modelar. Eu vou colocar num saco de confeitar e eu vou usar um bico não muito fino, nem muito grosso. Para nossa textura de massa, poderia ser um bico um pouquinho mais grosso ainda, mas esse aqui vai ser legal. Se ficar muito pequeno, eu vou mostrar pra vocês. Se ficar muito pequeno, eu vou pegar outro bico de confeitar. Para colocar aqui, eu vou precisar da ajuda do meu turnã. Não, você me ajuda aqui? Você vai segurar aqui com a sua mão e vai pôr essa mão, o dedinho vai aqui. Não empurra pra cima que o bico vai. Então, é só apoiar mesmo pro creme não cair. Eu vou colocar pouco creme pra gente testar o tamanho mesmo do nosso biscoito de champanhe. Aê, valeu. Pessoal, a gente vai segurar o saco nessa posição. Tem gente que faz de lado, gente que faz de frente, tá? Eu faço de frente. E a gente vai segurar aqui num ângulo, o bico com a bancada, num ângulo de uns 30 graus. A gente vai apertar até ele ficar do tamanho que a gente quer. E aí a gente vem puxando. Veja que com um bico pequeno, para ele ficar grande, eu tenho que ficar apertando, apertando, apertando. Então o biscoito vai fazendo voltinha. Se eu quiser ele mais liso e fazer isso mais rapidamente, eu posso usar um bico maior. Então eu vou fazer alguns menores e alguns maiores. Eu vou assar tudo junto, os menores vão ficar mais dourados, porque eu não vou poder tirar do forno em dois momentos. Eu vou tirar do forno num momento só. Bom, pessoal, eu troquei o bico e pus um bico bem maior, o dobro do tamanho. Esse aqui é um número 8 perlê, que é esse bico liso. E aí eu vou colocar as bolachas um pouco maiores aqui, elas vão ficar mais lisas, porque eu não vou precisar ficar apertando. Um detalhe, se você observar aqui, é que a gente distanciou. Em cada intervalo de biscoito tem um outro. Isso é proposital, não é acaso, é para a circulação de ar ser homogênea entre eles e eles secarem homogeneamente.
esse último ficou torto. Bom, pessoal, eu acho que assim eles ficam mais com cara de biscoito de champanhe industrializado. A gente ainda tem massa para fazer quase o dobro disso, só para vocês terem uma ideia da quantidade que a gente vai fazer. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Se fosse grande, 22, 24, 26, 28, 30. Essa receita dá de 50 a 60 biscoitos de champanhe. Uma vez colocados na assadeira, como aqui tá muito quente, porque a gente tá com um forno enorme ligado, a gente vai assar no nosso forno grande de lastro hoje, e a gente tem muita luz aqui em volta, ele já tá seco. É importante você deixar uns minutinhos, não muito, para as bolhas de ar não irem embora, mas uns 5 minutinhos aqui, para que quando você joga açúcar cristal, ele não penetre no seu biscoito, ele não suma. Se você não tiver essa forma, coloca no forno. Gente, eu falo pro pessoal assim, ó, coloca no forno e fica olhando para ele. Você olhou para ele, ele perdeu o brilho, é porque ele já secou a película externa. Isso demora 30 segundos. Você coloca no forno, fica olhando para ele, puxa a assadeira de volta e aí joga o açúcar. Porque se você assar muito, o açúcar não gruda mais. Se você jogar com ele muito cru, o açúcar vai entrar. E a gente não quer. E aí a gente vai pegar aqui o açúcar cristal e vai jogar sobre eles. Aí ele dá aquele crocantezinho e fica bonito pra caramba, né, gente? A gente vai assar ele num forno moderado, porque a gente quer que ele seque por dentro. Se eu assar num forno muito quente, ele vai dourar em volta e vai ficar macio por dentro, tipo um bolo, um biscoito mal assado. A gente quer que ele fique mais claro, quase branquinho e crocante. Então ele vai assar por volta de 130 graus, de 15 a 20 minutos. Ele assa relativamente rápido porque ele é pequeno, mas é numa temperatura bem amena. Se fosse num forno a 180, em 5 minutos ele estaria queimando. Bom, pessoal, tudo pronto, açúcar em cima dos biscoitos, agora a gente vai pro forno. Gente, então os biscoitinhos ficaram prontos, ó, os nossos biscoitos de champanhe. Agora a gente vai deixar esfriar aqui uns 10, 15 minutinhos. Quando ele sai do forno, ele sai levemente macio ainda por dentro. Mas é legal que vocês já podem ver, ó, como o forno estava numa temperatura bem controlada, 130, 140 graus, mesmo os menores que ficaram mais dourados não queimam, né, em comparação com os maiores, tá? Agora vamos ver se ficou crocante. Vamos deixar esfriar e a gente já verifica. Pessoal, eles já esfriaram, os nossos minutinhos já passaram. E aí agora pra gente tirar do silpar, é como se fosse a folha de papel manteiga, ó. É só a gente empurrar aqui. Quando ele fica assim, é que ele ficou perfeito, ó, perfeitamente assado. E aí a gente vai colocar aqui e a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, né? Aqui eu acho que a gente não vai fazer nada, eu acho que ninguém vai querer comer. Será que alguém vai querer? Opa! Sempre, né? Nosso turnão, ele nunca perde a oportunidade. Vamos ver se ele ficou crocante. Vou quebrar aqui, vou esfarelar. Totalmente macio e crocante. Gente, então na real, não é difícil de fazer, mas qual é a grande diferença desse para um biscoito de champanhe industrializado? O industrializado tem ingredientes que vão manter a textura dele crocante por mais tempo. Eles têm aditivos que vão segurar a absorção da umidade, que é natural do produto. Então assim, biscoito de champanhe caseiro tem que ficar bem embalado numa embalagem sem ar ou pegando o mínimo de ar possível. Ele não vai durar tanto quanto um biscoito industrializado, mas é muito legal para você servir de café. E aí eu tenho uma dica: se você quiser polvilhar, sabe aquela farinha, o amido dessa receita? Se você quiser tirar uma, tira, hein? Tira, não acrescenta. Tira uma colher da farinha, põe uma colher de cacau. Você faz biscoito de champanhe de cacau, isso não tem industrializado. Quer pôr um pouco de canela e fazer biscoito de champanhe de canela? Pode fazer. Quer fazer de cúrcuma? Você curte cúrcuma? Tem gente que escova os dentes com cúrcuma, né? Super saudável. Quer fazer com açafrão, com cúrcuma? Pode fazer. Então, se você quiser usar qualquer especiaria ou qualquer ingrediente em pó, substituindo um pouco do pó da receita por esse ingrediente, ele vai ficar aromatizado. É uma delícia. Inclusive, na hora de assar, você pode colocar, por exemplo, flores de lavanda, qualquer especiaria seca também fica muito legal. Então aí sim você tem um trabalho diferenciado. Pense nisso e aproveite essa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aqui o canal. Se você tem qualquer dúvida, pode comentar com a gente. A receita está sempre na descrição do canal. E a gente se vê no próximo vídeo do Doce na Medida.